BTS, olha só, hein? Começando com BTS 2024. Sejam todos muito bem-vindos, ótima tarde para todos vocês. E hoje tem muita coisa acontecendo aqui, hein, gente? Eu tô super feliz porque ano novo, né, gente? Ano novo, gente nova, vida nova, mentalidade nova, porque você sabe que a todo momento você pode começar algo novo. Então, se você está cansado daquela velha história, daquela velha calça jeans, daqueles momentos velhos, acabados, que você pensa que dá para mudar, mas de repente sai arrastando pela vida. Olha, eu queria te dizer que exatamente agora, neste momento, neste dia, você pode fazer diferente e começar algo novo, uma vida nova. Pode renovar seu habitat, pode renovar o seu guarda-roupa, pode renovar o seu hall de amigos. Você pode principalmente se renovar. E isso é fundamental para que você viva o novo. Sabia disso? O novo só entra quando sair o velho. Sabe aquela história de dois corpos não poderem ocupar o mesmo espaço? É exatamente isso. Então precisa sair. Agora, tome cuidado com o que você vai estar tirando, né? De repente você vai querer trocar o marido. Calma, que existe também uma renovação de relacionamento. Sabia disso? Você pode reestruturar o seu relacionamento. Não é trocando ele, é mudando em você. Exatamente. Quando você muda em você, essa nova pessoa que começa a viver em você, ela começa a olhar com novos olhos, começa a ter um novo comportamento e ela respinga para todos os lugares e tudo ao redor começa a ser diferente também. Então, comece hoje uma vida nova. 2024 mal começou e a gente já tem uma novidade bacana para vocês aqui. Uma pessoa espetacular que vai arrebentar hoje nesse podcast, falando tudo o que vocês querem saber, tá bom? Por quê? Porque ela tem uma bagagem maravilhosa, uma pessoa que plantou muitas flores e agora ela está colhendo essas flores que ela plantou, tá bom? Rose Mello conosco, seja bem-vinda, querida. Uau, que alegria poder estar aqui, já começar esse ano, né, esse ano de 2024 com muita energia, como você falou, renovando todos os dias os nossos projetos, a nossa mente e atingindo aí os nossos objetivos e principalmente vivendo o nosso propósito a cada dia. Então é uma grande satisfação estar aqui com você. E a gente tentou várias vezes agendar, né? Pois é. E agora deu certo, eu estou muito grata. Então, quero aí dar boa tarde a todos os seus ouvintes, telespectadores, toda a galera aí do digital, onde vocês estiverem agora, sabe que é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Rose, e tenho certeza que, assim, nada acontece sem a vontade daquele maravilhoso Deus que nós cremos. Então, Ele prepara as coisas no momento certo, na hora certa, do jeitinho que Ele idealizou. E quando o nosso propósito bate com o dele, aí é só flores, é só sair colhendo, né, Rose? Uma coisa eu aprendi, quando você está no propósito, Deus está com você. Quando você sai do propósito, aí você vai sozinho. Então, precisa alinhar isso. E aí é difícil, né, amiga? Aí as etapas são obstáculos. Eu costumo dizer isso. É obstáculo ou é etapa? Bom, é você que vai dizer. Porque quando é obstáculo, é quando você está sozinho. E quando você está com ele, é etapa. É uma nova etapa que você está transpondo. E hoje eu queria fazer todas as perguntas, tá, gente, para Rose. E eu quero principalmente que você primeiro se inscreva no canal da TV, tá bom? Deixe o seu like, faça suas perguntas, deixe o seu comentário, que vai ser uma alegria eu e a Rose estar nos respondendo. E o principal disso, nós estamos aqui abrindo as portas para você. Então, você que é tão sensacional quanto nós que estamos aqui, tem que vir para cá, fazer parte desse projeto, vir aqui contar a sua história de sucesso e fazer com que outras pessoas sejam contagiadas por tudo que você sente hoje com a sua realização, os seus resultados.
E a Rose, com essa voz linda, né, com essa beleza, com essa simpatia, a Rose tem muita coisa para contar para gente. Eu quero saber logo de cara, tá, gente? Como é que estão os projetos para 2024, Rô? Conta pra gente. E olha, eu sei que tem treinamento por aí. Eu quero que você conte tudo, porque essa galera que está aí vai estar com você nesse treinamento. E eu também. Bora lá. Conte aí pra gente os planos. Bom, o ano de 2024, ele é a continuidade de um trabalho que eu comecei em 2023, principalmente no marketing digital e no empreendedorismo do Brasil. Eu tenho um propósito muito grande de contribuir para o empreendedorismo do Brasil, porque eu vejo que através do empreendedorismo o nosso país vai crescer de verdade. Então, em 2023 eu tive muitos resultados, tanto presenciais quanto online, né? Então eu trabalho aí com monetização de propósito. Isso foi algo que identificou totalmente comigo no digital. E no ano passado eu fiz uma série de encontros presenciais e online e muitos treinamentos. Então esse ano de 2024 eu continuarei com esses treinamentos e de forma presencial tenho trabalhado muito na região da Paulista e também na região de Alphaville. E online eu tenho feito vários eventos e tem sido Só muito tá faltando bom. na Lua porque eu acho que não conectaram ainda, mas é no mundo, né, querida? Amém, Você né? está Amém, no mundo. amém. E olha, gente, é o seguinte, o mais interessante disso que eu estava falando com a Rose é porque, assim, as pessoas hoje estão tão focadas em Alphaville e eu vejo muita gente, porque eu participo de vários treinamentos, eu também dou treinamento, e eu vejo pessoas falando assim, eu não vou porque é muito longe, eu não vou porque é fora de mão. Então, olha só a ideia da Rose. Fazer na Avenida Paulista, ou seja, na Avenida Paulista é o centro da cidade, metrô para todo lado. Então, normalmente esses treinamentos você faz em lugares que já tem até estacionamento. Então, por que eu estou citando isso? Porque é importante que todos nós participemos de treinamentos, principalmente para a gente sair da caixinha, gente. Sabe? Às vezes você é um empreendedor e, de repente, você só tem a ideia de abrir um CNPJ, mas nem sabe empreender. Você precisa estar com pessoas que são mentores desse perfil empreendedor. E a Rose tem muita história para contar e, principal, gente, ela tem conteúdo para dividir com a gente. Tá? E, Rose, eu queria que você contasse aqui um pouquinho, porque outro dia eu estava sapeando lá nas suas redes sociais e eu sei que tem muita coisa legal que você tem para contar para a gente com relação à sua carreira, essa carreira de locutora. Rose, conta aí pra gente um pouquinho. Você já brincava com o microfone quando era pequena? Conta pra gente um pouquinho da Rose. Ó, interessante, né? Porque aqui em São Paulo as pessoas me conhecem como Rose Melo Locutora. Por quê? Eu cheguei em São Paulo em 2005, mas eu sou lá do interior do Paraná. É mesmo, que legal. Então assim, é interessante porque eu nunca tive nenhum interesse de ser locutora, mas eu fui criada dentro dos bastidores de rádio. Interessante, Com né? quem? Da família? Alguém? Sim. Então, assim, ó, eu sou aquela pessoa que eu até brinco, Tânia, eu não tenho aquela história triste de falar assim, eu era bloqueada, Sim. eu era tímida, nunca fui. E eu comecei a fazer teatro aos 9 anos de idade. Poxa, que legal. Então, assim, com 12 anos eu já me apresentava sozinha no palco, ou dançando, ou cantando, ou fazendo teatro. Então, sempre fui desbloqueada. Sim, perfeito. E a questão no microfone começou para mim ali na faixa dos 12 anos, porque eu tinha uma pessoa da minha família que trabalhava numa rádio Tá. e eu acompanhava essa pessoa com 12 anos de idade. Sim. Então, chegava em lugares que tinha evento, eu já pegava o microfone e falava algo. Mas assim, Sim. eu não tinha nem sequer Era interesse sem de ser vergonha. locutora. Sem vergonha. Só que eu não tinha interesse em ser locutora, porque para mim aquilo ali não era nada demais, Sim, entende? Para mim. interessante. E eu morava, gente, num lugar muito pequeno, interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Loanda. Loanda. E aí, com 16 anos, eu me mudei para Curitiba. Só Tá. que antes de me mudar para Curitiba, olha que interessante, porque eu falo do empreendedorismo e até para as pessoas entenderem. Eu me tornei locutora aos 28 anos de idade. Olha, mas você já era empreendedora lá atrás. Empreendedora, Primeiro. com 19 anos, eu tive a minha primeira empresa. Uau. Então, quando eu falo de empreendedorismo, hoje eu entendo que é um chamado. Por quê? As pessoas me conhecem como locutora, mas a minha essência é o empreendedorismo. Para você ter uma ideia, com 14 anos eu trabalhei na primeira escola de informática da minha região.
e com 16 anos eu dava aula para empresários. Olha, que bacana. Eu dava aula de informática para as pessoas que estavam trocando as máquinas de escrever pela informática, pelos computadores. Sim. Então, a minha vida empreendedora começou com 16 anos dando aula para empresários. E daí, quando eu me mudo para Curitiba, eu trabalhava autônoma. Então, eu era modelo, atriz e dançarina. Eu vivia disso. Certo. Então, eu fazia eventos, eu fazia foto, desfile, fazia peça de teatro, fazia parte de uma companhia chamada Lanteri, que é lá de Curitiba. Então, a gente trabalhava num projeto da prefeitura. Então, era tudo voltado à comunicação. Sim. E eu também dançava numa companhia de dança. Aí, para poder fazer a faculdade, a minha mãe falou, você tem que ter um emprego fixo. E eu até tentei, mas não deu muito certo. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, porque eu já gostava de vendas, e com 19 anos eu tive a minha primeira empresa. Mas assim, gente, não é que eu falei assim, vou montar uma empresa, não. Eu era uma vendedora de muito sucesso e eu me tornei sócia da empresa que eu fazia as vendas. Então, com 19 anos, eu já era vendedora. Comecei a desenvolver muito na TV Bandeirantes de Curitiba e eu me tornei sócia de um programa de TV que era diário. Que top! E é muito interessante porque como eu não tinha pretensão de trabalhar como empresária, aconteceu de uma forma natural. Então, por isso que eu acabei muito cedo aprendendo a trabalhar com empreendedorismo. Maravilhoso. Nem existia essa palavra, né? Empreendedorismo, eu estou falando aí exatamente. de 97. Sim, né? Não existia mesmo. Depois virou uma febre, né? Eu sou empreendedora, eu sou empreendedor, né? Isso. Hoje em dia todo mundo virou empreendedor, né? Mas antigamente era tentador, né? A pessoa estava tentando. Gente, é muito engraçado, Tânia, você falar disso, porque assim, nós estamos no melhor momento do Brasil. As pessoas talvez não se deram conta. Quando a gente fala assim, tá com muito desemprego. Que bom que está acontecendo o desemprego. Por quê? Porque é um convite para as pessoas não precisarem mais de serem CLT, né? Porque CLT, para mim, é assim, crença limitante sobre trabalho. Para mim, isso é CLT. Já melhorou aí, porque gente? A pessoa que sabe fazer o dinheiro, ela não depende de ninguém. E quando eu falo isso, é com a experiência de quem começou a empreender aos 19 anos, com muito resultado. E nos últimos 18 anos da minha vida, eu prestei serviço para as maiores empresas de varejo do Brasil. Que bacana. Primeiro foi Casas Bahia, depois Carrefour e Pão de Açúcar. Inclusive, quem já comprou no Carrefour alguma vez na vida ou no Pão de Açúcar, comprou através de um sistema de vendas que eu levei para essas companhias em 2009. Olha que legal. Então, isso tudo me deu muita experiência empreendedora, só que eu nem imaginava que isso era importante. Hoje eu entendo que é importante. E aí eu resolvi ensinar isso. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, assim, empreendedor, eu acho que vem no DNA da gente, sabe, Rose? Eu acho que lá atrás. Nisso? Eu acho que lá atrás, assim, sabe? Quando, por exemplo, na minha fazenda eu tinha café, na sua tinha agora gado. Você tocou num ponto importante. Entende? Eu acho que a gente já traz isso. Traz. Você tocou num ponto que eu falo muito para os empreendedores e vocês vão me entender com muita clareza. Esse modelo de CLT, que as pessoas do Brasil acham que só tem essa maneira de trabalhar, ou CLT ou concurso, isso daí faz parte de uma deturpação do trabalho. Por quê? Antes de ter indústria no mundo, todos nós éramos empreendedores. A gente vivia da terra. Exatamente. Quando a indústria começou a existir e a linha de montagem, eles precisavam dar um jeito de fazer as pessoas saírem do campo e virem para a cidade. Essas pessoas. Mas até ali era uma necessidade de mercado e está tudo certo. Sim. Só que com o tempo, as pessoas começaram a achar que só tinha essa maneira de trabalhar. Sim. E hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa evolução do mundo, algumas pessoas estão paradas, acreditando que só podem trabalhar se tiverem uma carteira assinada. E esse modelo carteira assinada, ele faz parte da cultura do marxismo cultural, que prega muito essa coisa da dependência. Sim. E hoje a gente está num convite para ser livre. E a melhor maneira da gente ser livre é a gente, de verdade, viver o nosso propósito. Aí você tem que seguir realmente a parábola dos talentos e você desenvolver o talento que nós já temos. Então, de fato, faz sentido o que você falou do nosso DNA empreendedor nesse ponto, é verdade. Eu ainda vou mais além, sabe? Eu acho que, por exemplo, né? Eu tenho só 4 filhos, né, Rose? Querida? Somente, né? Olha aqui, ó. São só 4, 2 netos, entendeu? Que parabéns. Uma galera. Linda. Então, assim, eu tenho 4 filhos e o que eu quero dizer é
eu ensinei para os meus filhos que eles têm que ser livres principalmente porque eu cresci assim, olha, vai fazer a faculdade do que dá dinheiro. Foi uma geração. Na minha época, foi uma geração, é isso mesmo. A geração dos meus pais ensinava isso, olha. Sim. Vai fazer o que dá dinheiro. Você fez isso? Não, eu fui fazer o que eu gostava. Sim, não eu teve também. jeito, sempre fui a rebeldinha da casa, sempre foi mesmo e pronto. Mas a minha mãe era muito empreendedora e ela falava, ela via um comercial, tem isso, vai fazer isso aí, por que você não compra isso, por que você não faz aquilo, faz tal curso. Minha mãe sempre foi assim, eu digo que ela era uma coach naquela época. Que sorte a tua, porque no meu caso foi bem diferente. Nossa, e como foi o seu caso? Conta aí. No meu caso é assim, os meus pais, eles tinham muita dificuldade, ninguém na minha casa empreendia. Sim. Inclusive eu lembro até hoje que um dia minha mãe falou assim, filha, você me assusta. Você tem umas ideias, parece que você não é dessa família. Você tem umas ideias, aí depois a minha mãe falou, não, agora eu vejo, você parece o irmão do seu avô. Que legal. Então, assim, a minha família não tinha essa visão empreendedora, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã. E o que me fez empreender foi de verdade um instinto de sobrevivência, porque eu nasci numa extrema pobreza. Meus pais eram boias frias, semi-analfabetos. E eu, com 5 anos de idade, eu ouvia sempre na minha casa assim, quem nasce pobre morre pobre. A minha mãe falava, a única esperança da gente é um emprego, uma carteira assinada e uma aposentadoria. E veja, minha mãe não falava isso, gente, por maldade, não, é porque a gente está falando de um lugar onde as pessoas não viam outra oportunidade. Então eu vim desse ambiente. Só que tinha uma coisa interessante nos meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles eram bons comunicadores. Isso eu, de fato, eu herdei deles. E eles eram muito bons comunicadores, mas eu vivia numa região que era tanta pobreza. Sem muita oportunidade. E eu me lembro que com 5 anos de idade, eu parava e eu pensava assim, o que eu posso fazer para não morrer pobre? Porque quando a minha mãe falava isso, me doía demais. Sim, que ótimo, né? Eu não conseguia entender aquilo. Sim. E aí, como criança, graças a Deus, sonha e não fica preso a crenças, eu fui fazendo do meu jeito. E através da comunicação, que eu falo muito que comunicação e vendas é o que salva o empreendedorismo, porque no meu caso eu não tive instrução dos meus pais, eles não tinham nem habilidade de me instruir com relação a isso. Minha mãe e meu pai acreditavam que você tinha que somente trabalhar para os outros, ter uma carteira assinada e uma aposentadoria. E para mim isso nunca fez sentido. E eu comecei a ganhar dinheiro na vida de uma forma totalmente fora do convencional inicialmente. Porque eu era boa de vendas, e daí assim, as primeiras coisas que eu ganhei foram coisas na escola, porque eu era boa aluna. Eu ganhava prêmios, eu ganhava presentes, eu era muito agraciada nisso. E eu lembro até hoje que aos 14 anos de idade, eu pedi um patrocínio numa loja para poder fazer uma apresentação na escola. Aquilo foi o grande destrave da minha vida, porque o que eu entendi ali? É muito fácil fazer dinheiro, é só conversar com as pessoas. Que legal. E isso me ajudou muito, porque daí, muito cedo eu prosperei, graças a isso que aconteceu comigo. Então, foi pela realmente necessidade. E eu falo até hoje, assim, as pessoas que reclamam porque têm dificuldade, elas deveriam entender uma coisa que eu comecei a compreender muito cedo. Atrás de um problema tem um negócio. Então, o meu problema pessoal, que era a extrema pobreza, era uma grande oportunidade. E deu certo para mim. Sim, perfeito. Eu costumo sempre orientar de uma determinada forma os meus filhos. Como eu te falei, a minha filha mais velha, ela trabalha numa companhia aérea, onde ela tem a liberdade hoje de estar no Canadá. Foi só fazer um passeinho lá e volta. Ela fala assim, mãe, eu vou ali em Atlanta e já volto. É assim. E eu como mãe... Que chato, E né? eu como mãe, querida, tenho o direito também de viajar para qualquer lugar do mundo, só pagando taxinha de embarque. Maravilhoso. Mas ela disse o quê? Eu nasci para isso. Eu não nasci para ter nada por conta própria. Mas não é nascer. Como eu disse para ela, é uma habilidade que você não desenvolveu. Ela não desenvolveu ainda nela o empreendedorismo, entende? Já o Rafael, por exemplo, é um grande empresário. O Rafael está explodindo, né? Cada vez mais. E ele é um menino de negócios, sabe? O Rafa começa a conversar, você já percebe que ele é bom de negócio, ele é querido, ele é habilidoso e carismático e tudo mais. E ele tem o quê, Rose, em comum com você? A comunicação. O Rafa é um rapaz da comunicação. Então, existem algumas pessoas nesse momento assistindo a gente que pode estar assim, pô,
mas eu não tenho essa habilidade da comunicação, né? Muito bom você falar sobre isso. Porque Então é uma coisa a se desenvolver isso, né, Rose? é muito interessante você falar isso, porque assim, quando eu falo que sou locutora, as pessoas acham isso tão legal. Hoje eu acho também. Sim. Mas eu não achava que isso era interessante. Sim. E eu não nasci com a voz bonita e eu não nasci falando bem. Eu só não era desbloqueada. Agora, para você chegar ao ponto de falar bem é treino, nem é talento, nem é habilidade, é realmente você fazer. E com o tempo você vai ficando bom. Claro, uma pessoa ou outra nasceu com uma habilidade maior. Sim. Mas de verdade, gente, tem muitas pessoas que têm vozes muito mais bonitas e não ganham R$1 com o talento que já veio natural. Sim. Eu não nasci com a voz bonita, minha voz não era bonita, eu não falava bem. Sim. Eu apenas falava porque eu sabia que isso ia me ajudar a fazer descobriu dinheiro. que abria as portas. Mas eu nem pensava sobre isso, porque quando eu comecei a fazer locução, a minha voz não era boa. E eu sabia que não era boa, só que eu vendia bem. E eu falava assim, meu Deus, a minha voz não é boa. Aí um dia, alguém modulou a minha voz no aparelho e minha voz ficou bonita. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo sem a voz bonita, pode modular no aparelho e ficar boa. Que legal. Depois, claro, com muita técnica vocal, eu fui melhorando a minha voz, porque existe técnica para isso, tá? Claro. Com técnica, eu fui corrigindo a minha voz. Sim. Mas não tinha a voz bonita, não. Sim. Então, eu acho assim, que você vai, por exemplo, eu tenho 30 anos de cantoria, né, de música ao vivo. E eu fui desenvolvendo isso e eu trabalhei 20 anos pelo menos sem nunca fazer um curso de técnica vocal, nem sequer de canto, nada disso. Eu simplesmente tinha um bom ouvido. Treinou, né? Cantava no tom as músicas. Sim. E aí eu fui parar num palco num dia, uma pessoa me viu e falou, você canta tal, faz um teste na minha banda. E eu fui fazer um teste na banda dele, entrei logo de cara numa banda conceituada de formaturas, né? E aí eu fui aprendendo, desenvolvendo e tudo mais. É um barato, banda de formatura. Você sabe que eu participei de uma banda de formatura, mas o projeto do pessoal não foi pra frente. Eu tenho até hoje, é muito engraçado, eu tenho a foto minha quero ver. numa banda pra cantar em festas e casamentos. Gente, eu cantando não sou tão boa, tá? Já deixo bem claro, mas eu já cantei na igreja, já tive banda. Você é contralto. E eu amo, mas o que me judiava muito? Imagina eu sendo contralto, gente, com 20 anos, 23 anos de idade, que é muito cedo para ser contralto, né? Sim. Por um lado, me ajudou. Olha que interessante. Com 19 anos, eu ligava nas empresas para agendar e era muito fácil eu agendar. Só que quando eu chegava pessoalmente, a pessoa falava assim, mas é você? Essa pirralhinha aí? Eu falei, por quê? Não, é que eu achei que era uma mulher, se é uma menina. Então eu tinha uma voz grave que me ajudou nas vendas. Só que para cantar eu sofria muito, porque na igreja eles queriam que eu cantasse com aqueles tons agudos. Sim, e assim, não tinha como. De verdade, gente, eu sempre gostei de vozes graves. Por exemplo, Zélia Duncan, eu achava demais, sabe? E aí, vozes muito agudas, eu já não era muito fã. Eu até gosto de ouvir uma música ou outra, mas não era uma coisa que eu desejava. E eu nem tinha tom para isso. Então, na igreja, eu sofri muito. Eu tive banda na igreja e cantei em coral, mas as pessoas não queriam tocar no meu tom e eu não alcançava os tons altos. Então, aquilo foi me fazendo meio que largar a música de lado. Então, você sabe que isso é uma coisa interessante que você fala, né? Quando eu comecei a cantar, por exemplo, eles me colocaram para cantar Debbie Gibson, colocaram um monte de gente que era tudo agudinha, né? E eu me virava da maneira que era possível. E aí, quando eu conheci o meu marido, que é músico comigo até hoje, ele começou a mudar o tom das músicas para que ficasse adequado à minha voz. Gente, não é bom demais? Então, Rose, assim, eu canto rock, pop, sertanejo, axé, pagode, tudo. Mas você é meso? Sim, não. Eu sou contralto. Contralto? Mas, gente, mas assim, Mas aí você põe a música no tom da sua voz. Tem contralto que atinge bons agudos. Sim. Se você treinar, atinge. Sim. Eu amo mulheres de voz contralto. Sim. É uma preferência minha. E eu gosto demais. Então, assim, quando eu vou cantar, por exemplo, que eu puxo uma Alcione, uma Zélia Duncan, é muito gostoso. Uma Cássia Eller, eu consigo. Agora, se eu tiver que puxar um tom agudo, não dá pra mim. Não dá, e assim, de fato, eu não treino pra isso. Agora, se você treinar, você aumenta os seus agudos. Porque potência eu tenho bastante. E você começa a usar o diafragma, você começa a usar algumas partes do seu corpo. Eu teria que voltar a fazer canto. Eu realmente parei. A cabeça da gente, por exemplo, horas que você usa nasal. E é treino, viu, gente? Cabeça, é treino. Tem uns exercícios. Sim, é treino. uma habilidade que você vai...
É treino. Porque eu acho assim, todo mundo pode cantar? Sim, todo mundo pode cantar. Pode. Agora, existem algumas coisinhas, por exemplo, de cantar no tom, né? Que às vezes a pessoa tem... Eu já peguei alunos que o ouvido da pessoa não vai de maneira nenhuma, entendeu? É treino. Olha, eu quando eu vou cantar, eu semitono muito. Mas Porque é uma falta de hábito, Falta do hábito. Mas, gente, de verdade, quando tem algum lugar que tem videokê, você não tem noção como a galera se anima comigo. Gente, e depois eles me enchem de elogio e eu falo, é porque eu sou animada. Próxima balada que a gente vai levar a Rose vai ser num karaokê, gente, eu sou daquelas super cara de pau, que eu subo de boa no palco. E mesmo cantando semitonado, as pessoas se divertem. É lógico. E aí, quando eu desço, aqueles que não entendem tanto de música falam assim, cara, você é muito boa. E eu falo assim, isso é sinal que mas tá tudo bem. Gente, ganhei hoje, mais um fã. A gente tem um monte de artistas que não são os melhores cantores tecnicamente. Certeza. Eu gosto muito de falar da Shakira, porque é uma cantora que, se você for analisar tecnicamente, não é das melhores, mas ela criou um estilo que levou ela lá pra cima. Claro. A Joelma do Calypso, gente, eu sei que tem gente que ama a Joelma, mas ela não canta divinamente bem. Porém, o resultado do trabalho dela, pra mim, tem que reconhecer, né? Ela é uma que artista. ela é uma mulher incrível. Então, assim, vai depender do que você entrega. Sim, sim. Entregou, tá valendo. Então, e aí é que entra o lado empreendedor, né? Por exemplo, eu comecei cantando assim, eu cantava só para poder ir lá na Rua São Caetano, em São Paulo, na Casa das Noivas, mandar fazer o vestido para eu cantar naquele final de semana. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti, que agora veio na minha mente. Tu nunca cantou na Paulista? Eu já cantei no Homes, já cantei no Homes muitas vezes. O que eu vou falar, vocês podem achar brega, eu não tô nem aí. Mas quando eu cheguei em São Paulo, uma das coisas que eu achei fantástico é o pessoal que canta lá no Vale do Anhangabaú e na Paulista. E como eu moro na Paulista, tem várias bandas maravilhosas que domingo monta lá o equipamento e canta. E eu super toparia fazer isso. Muito legal. Mas tem vários, tipo, se você quiser falar assim, vamos fazer um dia lá, em 2 minutos você organiza. E eu acho aquilo fantástico. Eu, se fosse da área de música e quisesse investir nisso, eu tocaria na Paulista. É fantástico. Então, isso que você falou de investir é assim, no meu mercado, as noivas mudam a data do casamento para fazer a festa comigo, por causa da minha agenda. Então, o meu mercado é festas, entende? Eu não sou essa cantora. Eu já fiz abertura de show de Ivete Sangalo, de Leonardo, de um monte de gente famosa, já cantei em trio elétrico, já fiz um monte de coisa. Tenho 30 anos de estrada, então imagina só, né? Então, assim, as pessoas falam assim, você é cantora... Onde? Tipo assim, você não é famosa, né? Não, na minha área eu sou famosa, entende? Exato. Quem me contrata sabe que eu sou a que vai lá e dá o recado. As pessoas têm essa preocupação da fama, mas quando a gente... Eu sempre vivi no meio artístico. Então, algumas coisas para mim são tão normais. Para mim, Então, essa coisa do ser famoso depende de onde. Sim. Por exemplo, quando eu falo de locutora, pergunto assim, qual rádio você trabalha? Sim. Gente, eu já até trabalhei em rádio, mas de verdade, eu gosto muito mais de eventos do que rádio. Com certeza. Nada contra, gente. Sim. É que eu gosto dessa liberdade de falar com as pessoas. Sim. Por exemplo, eu sou a locutora que teve a maior equipe de locutores do Brasil, que trabalhou nas 2 maiores companhias do Brasil, só que eu fazia locução de vendas. Isso. E as pessoas podem achar que isso é menor. Para mim, não é. Eu já fiz, por exemplo, algumas locuções na Rádio Transamérica, que eu trabalhei na Rádio Transamérica de São Paulo, mas... Ser locutor não é onde você está, é quem você é. Então, para mim, isso é normal. Para você deve ser também, e eu vou te falar mais ainda, Rose. Por exemplo, vou citar aqui o Ovelha, um beijo para o Ovelha. O Márcio, meu tecladista, toca com a Ovelha por aí afora. Todo mundo conhece ele, mas... Entende esse mas? Então, assim, esse mas quer dizer o quê? Que muitas vezes eu sou muito mais bem remunerada e digo para você que numa sexta e num sábado eu faço um salário que muita gente não ganha no mês. Entende isso? Então, assim, no meu mercado, chegou uma vez, Rose, que eu estava fazendo comícios. E eu fiquei muito conhecida, cara. Comício. E aí showmício, né? Aí o que aconteceu? Quando a gente ficou muito conhecido, eu comecei a perder minha liberdade. E é uma coisa que eu gosto muito de ter, de ir onde eu quiser sem assédio, entende? É uma coisa minha, né? O Michael Jackson, o Elvis Presley, esses caras sofreram muito com isso. E assim, não poder ter que fechar um shopping para o Michael poder ir lá fazer. Tem algumas coisas que as pessoas não imaginam até elas viverem exatamente, isso. Né? Então, assim, eu estava na Avenida Paulista, não, estava na São Bento, na Rua São Bento, passando, olha, cantora, tal. E aí já começou a virar uma coisa assim, não foi só isso, foram outras oportunidades. E aí eu falei, não, eu não quero
a fama, eu quero o resultado financeiro que ela me causa e a satisfação, gente, fazer o que você de gosta. transformar os ambientes. Isso realmente entende? é algo que só quem vive pode falar. Você faz treinamento, então vamos lá, você abre seu treinamento, você tem um planejamento para que ele aconteça de A a Z do seu jeitinho. E você, como é uma pessoa que tem experiência, empreendedora, você vai manipulando os mosquitinhos que passam, que não estava no script, né, Rose? E tudo mais ali. E o que você faz ali? Você está ali fazendo com que aconteça na vida de quem estiver participando a mágica. Essa linguagem que a gente usa no digital, né, da transformação, ela Sim. é muito interessante, porque mudou a nossa maneira de ver treinamento, Sim. né, de ver até a arte mesmo. Não é só você cantar e alguém ouvir. Não, exatamente. Né, o que você está cantando. Então, nos meus treinamentos, eu procuro ter essa flexibilidade, que é uma habilidade que eu tenho, talvez, pelo fato do teatro e de trabalhar muitos anos com televisão ao vivo, a flexibilidade de resolver qualquer situação. Sim. E eu não fico muito presa a um roteiro muito rígido. Sim. Eu sou bem tranquila Perfeito. quanto a isso. Eu mudo a qualquer momento o roteiro Ótimo. E no final a entrega funciona. Isso é muito bom, dá uma liberdade. Isso, né? Então, mas é isso que eu digo. Então, por você ser uma pessoa empreendedora, né? O cara que é empreendedor, ele vê oportunidade em Sim. todos os momentos, né? É verdade. E a estratégia, a todo momento você pode mudar a estratégia quando você tem o comando. E essas pessoas que vão até o seu treinamento, elas esperam sair de lá de uma outra forma, né? E uma pessoa profissional como você, obviamente que você vai ter esse controle, esse domínio de falar, ó, peraí, gente, eu percebi, eu senti que o Joãozinho ali precisa de um pouco mais, o fulano precisa de um pouco menos. Por quê? Porque você está encontrando vários tipos de pessoas ali. E o que acontece com uma pessoa que vai buscar conhecimento de empreendedorismo? Ela espera, talvez, que você entregue para ela pronto, de A a Z, o que ela tem que fazer. Entende? Mas, na verdade, Rose, eu acho que você deve sentir isso. Muitas vezes você desenvolve nas pessoas essa habilidade de empreendedorismo da maneira certa. Porque, às vezes, você está empreendendo e você está ou perdido ou na direção contrária. É interessante você falar sobre isso, porque, assim, o que eu fui percebendo no Brasil, que eu também não sabia disso até eu vim para o digital. O brasileiro quer aprender. Eu achei isso muito transformador, porque a gente tem um ensino, um ensino tanto nas escolas como nas universidades, muito ruim. Limitado, né, eu Rosa? fiz faculdade porque era a faculdade dos meus sonhos, mas o que me incomodava na faculdade era ver pessoas que davam aula de algo que elas não viviam. Nossa, mas é um modelo educacional que nós temos no Brasil. Pessoas que falam do que elas não vivem. E eu acho Sim. isso sem sentido. Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos e eu era empresária. E aí eu fazia uma faculdade e eu não conseguia entender por que aqueles professores falavam de algo que eles não viviam. Sim. Então, para mim, foi uma coisa que me incomodava. E hoje, no empreendedorismo do Brasil, eu vejo assim, as pessoas de fato querem aprender, só tem um problema no Brasil. O brasileiro não sabe empreender. O nosso país não foi treinado para o empreendedorismo. O brasileiro foi treinado para arrumar emprego e fazer concurso público, o que é uma pena, porque as pessoas estão impedidas de serem ativadas na sua essência para cumprir uma obrigação social em troca de um dinheiro que nem sempre as atende o mínimo possível. Então, isso é uma cultura do Brasil que precisa ser quebrada. Quando as pessoas entenderem que todos nós temos alguma habilidade que pode ser rentabilizada financeiramente, você quebra esta dependência daquela carteira azul, que eu tenho pânico daquela carteira. Nossa, eu sempre tive trauma da carteira azul. E daquela coisa de ter que ficar anos estudando para um concurso público, para entrar num lugar e não poder mudar nada, porque não é para atrapalhar o povo. Tem uma tradição ali, né? Eu acho que é uma preguiça mesmo de mudar. Tipo assim, você é funcionário público, você foi contratado só para segurar essa xícara, não sai daqui. Limite-se a isso. Isso é muito ruim e é uma coisa que foi colocada no brasileiro e a gente vai ter muito tempo para transformar a nossa nação. Sim, porque a gente vive uma dificuldade no Brasil por uma questão estrutural e a gente precisa corrigir isso no país. E nós vamos corrigir. Eu vou entrar agora com os comerciais e a gente já volta com mais assuntos sobre a Rose, gente. É a Rose. Bora lá.
Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a Cris Dias Sobrancelhas e Cia. Mas o que é a Cris Dias Sobrancelhas e Cia? Cris Dias Sobrancelhas e Cia é a marca referência em sobrancelhas, micropigmentação avançada, corretiva, sênior. Somos master em reconstrução de areolas, certificações internacionais, vasta experiência no mercado. Levamos autoestima e beleza a você, mulher, que quer destacar o seu poder através dos procedimentos estéticos. Também temos estética avançada facial e corporal, vários tratamentos para redução de medida, flacidez, radiofrequência. Aqui você é muito importante e aqui o seu sonho se torna realidade. Siga-nos no Instagram, @CrisDias com Z, micropigmentação, tudo junto. Cris Dias com Z, micropigmentação, tudo junto. E quem estiver assistindo aqui o podcast da Tânia vai ter 20% de desconto. Então, para toda a audiência, em todos os procedimentos no espaço da Cris Dias Sobrancelhas e Cia, 20% de desconto. Use o cupom TV Estilo e aproveite, já marca o seu procedimento de beleza. Voltamos. E olha só, gente, muito legal isso tudo que a gente está falando aqui hoje com a Rose, nossa querida. E Rose, eu queria acrescentar isso que você acabou de falar, que assim, é como se nós tivéssemos vindo de empreendedores, de parentes, amigos, antepassados, né? E aí de repente veio a indústria e canalizou todo mundo para uma fila de manipulação e facilitou para algumas pessoas que talvez não tivessem ainda desenvolvido esse empreendedorismo, facilitou falando, olha, você não precisa ralar muito, todo mês eu te dou 1.000, vamos colocar assim, né, gente? Vamos dizer que você poderia fazer 10.000, mas aí veio aquele momento e o cara falou assim, pô, tem que ralar muito para fazer 10.000, o pregui, né? Aquele cara que tem pregui, que não quer tentar, que quer o facinho, né? E aí, de repente, veio a empresa, a indústria, né? E levou esse cara para ganhar lá na CLT os 1.000zinho. E aí, isso, Rose, meio que manipulou realmente uma geração. Então, agora nós estamos nesse momento de disrupção, não. É aquilo que você falou, destravar. O ativar. Então, o que acontece? Muito bom você falar isso, porque para quem não sabe, o Brasil, o nosso país Brasil, ele foi doutrinado para acreditar no marxismo cultural. Não sou capaz. Sim. Dependo do patrão, dependo de alguém. E nossa geração, infelizmente, foi educada com este modelo muito ruim. Sim. E agora, com a tecnologia e com a internet, as pessoas precisam, de fato, ativar a essência delas. Sim. E o empreendedorismo é a nossa essência. Mas até as pessoas entenderem isso, vai demorar um pouco. Então, tem muita gente que vive uma vida de escravo porque não sabe do próprio potencial natural. E isso existe em nós. Isso não é papo de coach, não, gente. É só você pesquisar. Sim, que você vai entender isso. Todos nós temos uma capacidade maior do que aquilo que nós usamos. Então, Sim. A gente precisa, de fato, ativar isso em nós, porque isso já existe. Eu vejo muito isso também, por exemplo, uma coisa bem simples. Na pandemia, eu vi que surgiram cursos de todos os tipos. Um dos cursos que eu achei muito interessante, eu, mãe de 4 filhos, gente, e 3 netos, vamos lá. E fora que eu criei meus 2 irmãos, então pensa bem, eu vi um curso lá, curso para criar filhos. Excelente. Cara, é assim, ó. O que acontece? O cara tá lá, ele ficou desempregado, ele não sabia o que fazer, ele estava criando os filhos dele. Qual foi a ideia que ele teve? Criar um curso de como criar filhos. E assim, por mais absurdo que você possa imaginar, o cara vendeu horrores. Sabe por quê? Porque vocês já ouviram falar que o brasileiro é criativo? Então é isso aí, o brasileiro é criativo. Então você, ó, hello, acorda aí. Tá nessa ideia de, porque eu não sou empreendedor, porque eu não sei. Você nasceu, é nato em você ser criativo.
Entende? O que está faltando é você desenvolver esse processo, você se permitir ter a coragem de enfrentar aquela palavrinha, Rose, que faz todo mundo brecar. Medo. Entende? Medo. Agora imagina só a Rose, se lá com 14 anos de idade ela tivesse tido medo. É lógico que deu um friozinho na barriga, mas ela não enfrentou? Mas eu tenho também, não viu, é, gente? Às vezes os meus alunos, eu falo assim, vocês acham que eu não tenho medo? Eles falam, não, você parece que não tem. Eu falei, gente, eu Sim. tenho. Quem disse que eu não tenho? Lógico. Só que o problema não é você ter medo. Os Sim. medos são feitos para que a gente governe sobre eles. Sim. Agora, você ter medo ao ponto de você não agir, aí é um problema. Exato, isso tornou Mas um problema, sim, eu tenho verdade. medo. Por exemplo, recentemente eu fiz um evento muito grande para quase Sim. 100 pessoas. Sim. Quem disse que eu não tive medo? Sim. Mas eu organizei para que o medo diminuísse. E ele aconteceu Sim. e foi lindo. E você usou o que eu uso para trabalhar, que foi a inteligência emocional. Então, aí, ó, entenderam? Quer dizer, ela sentiu medo, mas esse medo foi impulsionado. Foi a energia dela, É né, uma Rô? coisa que eu falo assim, gente, ter medo é complicado, mas o sabor da vitória, ele é único. Então, assim, pelo sabor da vitória, eu enfrento o medo de boa. Certo, Eu dou isso aí vai férias virar, pro medo, eu falo, olha, eu tô com medo, mas faz assim, vai ó, virar dar um uma Reels volta, isso aí, essa parte aí. vai dar uma volta que eu preciso do resultado, porque o resultado... Gente, o sabor da vitória, o sabor dos resultados, isso é o que eu falo para os meus alunos. Eu falo, não tem problema você ter medo, eu também Sim. tenho. A diferença é que o meu medo, ele é diferente do Sim. medo dos outros, de repente. De repente, para a pessoa que está aprendendo comigo, o medo que ela tem, eu já não tenho mais. Sim. Né? É isso aí, por exemplo, quando eu fiz a primeira live na internet, é claro que eu tive medo, Sim. porque eu não dominava as Sim. ferramentas. Eu já fiz mais de 1000 lives, agora Sim. eu já não tenho mais medo. Sim. Né? Quando eu fui trabalhar com televisão, olha, quando eu entrei a primeira vez na televisão, eu não tive medo porque eu estava de figurante. Eu era modelo, eu estava Sei. fazendo uma figuração. Só que depois que eu tive que trabalhar com mais responsabilidades, eu tive medo. Mas o medo, ele acontece só até você dominar aquilo. Dominou, o medo acaba. Sim. Aí terão outros medos. Sim. Né? O meu primeiro programa ao vivo deu medo. Sim. Primeira vez que eu dirigi um programa, deu medo. Primeira vez que eu apresentei, dá medo. Mas depois que você treina, acabou o medo. Sim, a primeira vez que eu fiz esse podcast foi muito louco. Eu me lembro que ficava na minha cabeça assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas eu estava aqui natural. Eu acho que foi até o podcast que você viu com o meu marido e meu filho, o Rafael. Foi o primeiro? Isso, que ele foi o primeiro. E aí, tipo assim, eu acho que eu tenho uma coisa semelhante a você, que é a gente tá, como é que se diz? Quando você improviso, né? Gente, A bom gente você tem falar um de improviso improviso. muito fácil, Bom né? você falar de improviso, porque eu já ouvi pessoas falando assim na internet. Improvisa quem é amador. Não é Não. verdade. Eu já ouvi uma pessoa, inclusive famosa da internet, falando isso. Eu falei, essa Imagina. pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando. Gente, eu sou formada em artes cênicas, eu sou Sim. bacharel em direção. Já E a pensou? coisa mais fantástica que existe no teatro é o improviso. Sim. Improvisar não quer dizer que você é ruim, não. Imagina. A pessoa só tem capacidade de improvisar. É só você pegar um exemplo da música. Sim. Vamos pegar o exemplo da música. Você pega Sim. lá, vamos pegar o Pepeu Gomes, que é um dos maiores guitarristas do mundo, que é brasileiro. Sim. Você pega lá o Slash, que é um excelente Sim. guitarrista. O grande diferencial desses caras é que eles são capazes de improvisar. Sim, sim, sim. Porque só improvisa quem domina Quem o básico. domina, Então, exatamente. improviso não é coisa de amador, não. Sim. Existe pessoas que improvisam de forma Sim. amadora porque estão treinando. Isso. Mas existem os profissionais de alto nível que podem improvisar porque dominam. Então, Lógico. improvisar não é ruim. E é uma habilidade, você desenvolve, Desenvolve. né? Eu já fiz apresentações em muitos lugares, por Que é exemplo. coisa melhor do que improviso. Na USP, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu tive que, sabe, improvisar realmente. Depois que eu terminei, o reitor falou, nossa, Tânia, você fala muito bem, você isso, você aquilo. E eu pensei, ele nem imagina que eu estava improvisando aqui, né, gente? Mas isso é muito sério. E sabe, tem uma coisa também, Rose, que é legal da gente falar? É que, assim, eu vim de uma geração, Rose, que talvez até você, os seus pais, etc., do julgo. Né? Então, tem muito julgo em todos os momentos. Você não faz tal coisa porque você tem medo do julgo. Gente, Isso, você cara, tá é um falando troço de que uma estraga coisa- tudo, né, Rosa? Você A gente não pode se falando render. de uma coisa que eu tenho dificuldade de entender porque eu sou daquelas que eu não ligo muito para isso. Isso aí.
Gente, pode me chamar de cara de pau, do que quiser, mas desde Sim. criança eu era aquela que eu fazia e eu não estava nem aí. Sim. Sabe aquela coisa assim, eu não tô nem aí? Eu era assim. Sim, sim. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu não me preocupava muito Sim. se estavam gostando ou não. Mas não que eu fazia isso por maldade, gente. Eu era totalmente espontânea, porque crianças são espontâneas. Isso, exatamente. Eu só comecei a perceber a questão do julgo quando eu comecei a fazer algo que eu não era acostumada. Certo. Aí vocês não imaginam quantas críticas negativas que eu Sim. ouvi para desistir Mas- da música, para desistir da locução, Mas, para desistir Rose, da apresentação. muitas vezes esse julgo vem de gente que está com o cotovelo sangrando, com dor de cotovelo Na da verdade, gente. só vem dessas Não pessoas, é? Gente porque quem invejosa, faz, incapaz. quem faz normalmente não tem esse tipo Isso, de visão, não tem né? como, Mas né? faz parte. E eu não dou muita atenção para isso, senão você não faz nada. Sim, sim, então, mas eu vejo muito isso. Então, por exemplo, aquela pessoa é assim assado, aquela pessoa está usando vestido pink, aquela pessoa fala não sei como. Vou falar uma coisa para você. Quem tá feliz e realizado nem repara essas coisas. Não gente. é? Só repara quem não tem resultado. Sim, sim, sim. Normal. E eu acho que isso é o mais legal, né? Eu acho que assim, nós temos uma história para honrar, né? E não é só a nossa história de vida com a nossa própria vida, mas eu prezo muito isso, né? Como nós falamos, olha, a minha família, a minha mãe, o meu pai, a gente está aqui honrando eles, né, Rose? Mas a gente está honrando de uma forma que a inteligência emocional ensina muito, Rose, que existem pessoas que são gordas porque querem honrar o pai e a mãe que eram gordos. Elas são mal educadas porque o pai e a mãe eram mal educados. E não é essa forma que você tem que honrar. Você tem que honrar fazendo assim, olha, o suor do meu pai, que não tinha um ensino primário, que nunca aprendeu isso e aquilo outro, hoje eu estou honrando ele aqui, mostrando o que é que ele fez nessa terra. Ele colocou uma pessoa aqui, e vou te falar mais, esse pai pode ser que tenha só feito você e sumido no mapa. A parte dele está feita, porque o propósito de Deus era que você estivesse aqui. Então ele usou um casal lá que para ele... Mas o importante é que você está aqui. Agora, você estar aqui honrando cada suor, sabe? Cada sangue que foi derramado lá atrás. Nós viemos, gente, de pessoas muito sofridas, né? Então, por mais loira do olho azul que você seja, com certeza não tem nenhum purinho aqui para dizer para a gente assim, olha, eu não tenho nenhuma mistura de sofrimento. Tem. O branco, o preto, o amarelo, todos nós já sofremos na vida. E hoje a gente está aqui para honrar. Você sabe que essa cultura do vitimismo, ela é do marxismo Isso cultural. é péssimo. Né? É só você entender o seguinte, ó, às vezes você está vivendo dentro desta bolha do marxismo cultural e nem sabe, mas a base do marxismo cultural é luta de classes. É você colocar umas pessoas contra as outras sem a menor necessidade. Então, esse vitimismo, hoje eu entendo isso, né? O nosso país, ele tem um vitimismo arraigado e muito pesado. E graças hoje a esses treinamentos é que a gente está começando a abrir a cabeça das pessoas e também a questão espiritual, porque Sim. a gente vive num país que foi doutrinado da forma mais covarde possível, que foi essa cultura marxista que tem destruído a nossa nação. Então, a clareza disso, ela faz diferença. Sim, sim. E o legal disso, Rose, é que as pessoas estão se permitindo. Algumas, né? Não, mas que eu, bom. Eu vejo um vai tocando gente, o outro. Sabe aquela história Sim. de não vai por amor, vai por dor? Sim. Sabe? Aquela pessoa assim, eu não preciso de Deus, né? Então, tudo bem, não precisa de Deus. Aí, aquele momento que a pele dói, né? A ferida que você está sentindo aí fortona, começa a doer, o que você vai fazer? Você vai procurar ajuda. E às vezes você não quer ir procurar alguma ajuda espiritual, mas você acaba caindo num treinamento onde lá você trabalha todas as Na verdade, partes queridos, necessárias. tudo é espiritual. Pois é, mas não tem como esse corpo aqui mexer se não for um espírito comandando, mas sabe por que isso né? acontece? É porque, assim, o humanismo foi a cultura pré-marxista. Sim. E a base do humanismo você não precisa de Deus. Deus não existe, não tem necessidade. Sim. E muitos de nós aprendemos isso, eu também já vivi isso. Sim. Até eu entender o que de fato estava por trás deste simples corpo,
que nada mais é do que Sim, isso. do que o espírito, né? E eu acho que isso é uma maneira de sermos manipulados, né, Rose? Eu acho que é aquilo que nós Tem muita gente dissemos. se beneficiando com a sua ignorância. Fica em paz. Isso. E aí é que tá, né? Você que vai dizer se você quer permitir ou não. Porque aí é que entra o seu livre-arbítrio, onde você vai dizer quero, não quero, aceito, não aceito, né? Mas o principal disso, Rose, que eu acho bacana demais, é você incluir no seu treinamento, falar da parte espiritual. Porque existem pessoas que vão tão focadas em falar só do material e esquece de acrescentar isso, né? Como que é para você isso, poder incluir? Eu vejo que em todas lives que você faz, né? Tudo você sempre fala da parte espiritual. Como é que você percebe das pessoas? Você consegue acessá-las? Como é para você isso? Então, interessante. Acesso muito mais as pessoas, mas eu falo do espiritual porque foi algo que eu vivi, né? Eu vivi isso, eu também acreditava na cultura marxista, gente. Eu não sou diferente de vocês, não. Eu também achava que era normal isso, né? Até que eu fui tocado de forma espiritual várias vezes, eu comecei a ter medo. Eu falei, por que essas coisas acontecem comigo e eu não sei de onde vem isso? Aí eu resolvi estudar sobre questões espirituais que eu não entendia, porque eu sempre fui muito racional. Sim. E mesmo tendo pessoas espiritualizadas próximas a mim, eu não acessava isso de forma natural, eu não conseguia entender Sim. isso. Porque eu queria entender o espiritual pelo raciocínio humano, Sim. e não é assim que funciona. Então, até eu conseguir acessar essa linguagem espiritual, foi muito estranho, foi difícil, foi sofrido, não foi fácil. Sim. Mas a partir do momento que eu ativei esse acesso espiritual e eu comecei a compreender isso de uma outra forma, e faço isso até hoje, tá? Sim. Eu percebi que era algo que eu precisava contar para todo mundo, Que porque legal. eu também já estive nesta escuridão emocional, né? Eu passei 15 anos com depressão. Sim. E eu não entendi o que estava errado em mim, e na verdade não tinha nada de errado. Eu precisava passar por aquele deserto para poder ajudar outras pessoas que vivem esse deserto agora. Então, quando eu escuto falar que hoje a depressão é a doença que mais está no mundo, eu penso assim, engraçado, eu já sabia dessa doença quando eu era criança. Pois é. Eu já tinha acessado isso, mas eu não tinha noção que o meu processo difícil com a depressão iria ser a minha cura e a cura de outras pessoas. Eu não tinha ideia disso. Então, quando você ativa o espiritual, não tem como você não falar disso, Sim. já que tudo é espiritual. É sensacional, né? Isso é sensacional. Agora eu quero que você conte aqui pra gente a sua conexão com o Pablo Marçal. Conta aí pra gente, que é muito legal isso, né? O Pablo é um querido do nosso Brasil e do mundo, né? Um menino que tem, acho que ele é mais novo que o meu filho mais velho, né? Poderia ser um filho meu. E eu tenho muita conexão com ele. Ele tem 36 anos. Meu filho jovem, mais velho né? tem 38, né? Gente, o Pablo realmente é uma coisa muito louca. Você me conheceu por causa do Pablo? Não, porque a te maioria conheci das por causa pessoas de me conhece grupos. por causa Não, do Pablo. não, eu Isso. escutei você falar alguma Isso. coisa em uma dos seus trabalhos, e aí por isso que eu estou te falando, que é Gente, legal as pessoas saberem. Conheço o Pablo há pouco tempo, não tinha ideia que ele era famoso, muito menos rico, não sabia disso. Eu sabia que ele era um moço que lia a Bíblia na internet, como eu estudava marketing digital, já estudo há algum tempo, eu já havia visto ele, e eu pensava, nossa, ele tem bastante gente assistindo ele, por que será? Para mim, não passava nada no meu radar. O ano passado, eu já era muito engajada na questão política, Tá. né? Eu até hoje ainda sou subsíndica de um condomínio que eu morei por 17 anos no Morumbi e entrego a minha gestão agora no mês de dezembro, encerro esse processo. Então, eu já era ligada em questões políticas porque eu vivia na prefeitura resolvendo coisas do meu prédio. Certo. E o ano passado foi um ano político no Brasil muito, muito diferente, Conturbado. desafiador. Desafiador. Exatamente. E o que acontece? Um dia assim, assistindo uma live, eu ouvi alguém falar mal dele e eu me assustei, porque eu falei, mas esse não é aquele mocinho da Bíblia? Para mim, ele era só o mocinho da Bíblia. Sei. Aí eu descobri que ele era candidato. Sei. E aí, pela primeira vez, eu ouvi alguém falar de política e responder dúvidas que eu tive desde a infância. Que bacana. Porque eu fui conhecer marxismo cultural por causa do Pablo e da Elis, que a legal. Elis é a escritora dele. Sei. Ali eu me interessei em ouvir este rapaz, porque eu tinha dúvidas políticas. Eu não Tá. sabia que ele era rico. Eu até vou te contar uma coisa muito engraçada. Sim. Eu comecei a ouvir o Pablo e um dia ele anunciou assim, o
quem quiser vir na minha palestra, pode vir aqui em Alphaville. Sim. E eu fui, era uma palestra de graça. Sim. E eu não sei se já trabalhou em campanha política? Já. Então, em Já campanha coordenei duas política, campanhas tem muitas políticas. pessoas muito simples, né? Sim. Pessoas muito pobres, muito simples, que são muito envolvidas. Sim. E aí eu cheguei um dia na plataforma, foi a primeira vez que eu entrei lá. E eu fui, e tinha muita gente que trabalhava na campanha, assistindo a palestra do Pablo, estava super vazio. Sim. Era de graça e tinha muita gente muito humilde, pessoas de periferia. E aí, eu lembro até hoje, é muito engraçado, gente, porque eu sentei e fiquei ouvindo ele falar de política, que eu queria saber da política. E ele começou a falar e veio bem próximo de mim, e eu olhei para ele e eu falei assim, coitado desse moço, gente. Falei, gente, coitado desse moço. Ele é tão esforçado, ele fala tão bem, mas tem pouca gente aqui, tudo gente simplesinho, ele precisa de ajuda. Sim. E eu olhei aquele prédio e falei, gente, de quem que é esse prédio? Como é que esse moço está aqui? Eu falei, gente, coitado desse moço, eu tenho que ajudar ele. Gente, olha a minha ingenuidade. Sim. Eu não sabia que ele era bilionário, eu não sabia que o prédio era dele, eu só sabia que ele era um mocinho da Bíblia, que era candidato e falava bem. Sim. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu posso ajudar esse moço? Eu acho que ele estava naquela agitação da política e fisicamente ele não estava com a performance não. de agora, então ele estava assim, Tava muito gordinho, abatido, sim. gordinho, abatido, e ele veio perto de mim, eu olhei para ele e falei, coitado desse moço, eu preciso ajudar esse moço para ver se a gente melhora o nosso país. Saí dali perturbada. E aí eu comecei a ir lá, pegar material de campanha e ajudar a divulgar ele. Divulguei ele no meu prédio. Que legal. Aí nessa de ficar indo lá na plataforma, aí passou uns dias, ele anunciou de novo a palestra dele, cobrando. E eu falei, gente, eu vou lá para ajudar esse moço. E fui, paguei a palestra. Aí eu vi outro público. Sim. Pessoas de altíssimo poder aquisitivo assistindo a palestra dele. Eu falei, mas interessante, hoje tem um povo diferente. Sim. Aí eu entendi que aquelas pessoas eram pessoas que eram empreendedores, empresários, e eu comecei a frequentar. Então, inicialmente, meu contato com ele foi esse, até que alguém me chamou para prestar um serviço na plataforma, mas eu não sabia que a plataforma era dele. Ah, sim. E eu comecei a ajudar, mas na minha cabeça eu estava ajudando gratuitamente, como voluntária, por causa da política. Sim. Aí um dia chegaram para mim e falaram assim, olha, a gente vai te dar uma ajuda de custo. Eu falei, tudo bem, mas eu já tinha meu trabalho, eu estava lá servindo. Aí um dia me chamaram para ir lá assinar um contrato de prestação de serviço. Sim. Quando eu chego lá, eu vejo o nome do Pablo no contrato, eu levei um susto e falei, eu tenho um contrato com esse moço? Sim. E eu não tinha ideia. Eu passei alguns meses junto com ele na plataforma, vendo ele quase todos os dias, sem ter a menor ideia que ele era tudo isso que hoje eu sei. Então, esse foi o meu primeiro contato. E aí, prestando esse serviço na plataforma, eu escrevia para ele. Sim. E escrevendo para ele, aí eu me conectei com ele na seguinte questão. Eu escrevia para ele e ele falava da Bíblia. E ouvir a Bíblia me incomodava. Sim. Minha mãe, ela era formada em teologia, porque assim, minha mãe, com o passar do tempo, ela estudou, evoluiu muito na palavra. Minha mãe era extremamente praticante da palavra, mas eu não dava atenção. E quando o Pablo começou a falar da Bíblia, uma coisa conectou ele com a minha mãe. Minha mãe, ela já é falecida, mas quando eu ouvi o Pablo falar, parecia minha mãe falando da Bíblia. Minha mãe falava com aquele amor que o Pablo fala da Bíblia. Sim. E ali eu falei assim, este moço parece minha mãe. E ele tem algo que está na hora de eu aprender. Ali eu me conectei totalmente com ele. E é legal porque ele tem feito isso pelo Brasil afora, de conectar as pessoas com Jesus, né? Isso é muito legal. Sim. E aí eu passei realmente a conviver na plataforma, já falei com ele pessoalmente. Sim. Já, assim, a minha vida mudou muito depois que eu me conectei com o Pablo, mas foi política e Bíblia. Não vou nem falar de religião, porque não tem nada a ver com isso, mas assim, a sabedoria que ele carrega da palavra se conectou muito comigo. Foi ali que eu realmente mudei. Sim, e eu fico muito feliz com isso, porque o importante é que nós estejamos conectados com o nosso Deus, porque tudo vem dele, tudo tem que ser para ele, né? O Pablo Marçal, ele conseguiu ativar em mim algo que a minha mãe nunca conseguiu. Sim. E ela tentou muito. E ela dizia que ela nunca ia desistir de mim. Eu costumo dizer que é como jovem, né? Eu ouvi o de fora, mas não ouvi de dentro. Rô, eu quero aqui que você escolha. Aqui nós temos
algumas mensagens de inteligência Uau. emocional. E muitas vezes essas mensagens servem para nós, mas às vezes elas servem para quem está em casa assistindo, tá bom? Então eu queria que você pegasse, escolhesse uma e que você lesse, por favor, Uau! porque quem sabe essa mensagem vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu creio. Vamos ver que mensagem é essa, gente. Nossa, não podia ser melhor. Nada é por acaso, viu, gente? Não existe coincidência, Nada, não. Olha né, que interessante. Preste atenção a si mesmo, em seu mundo interior, para se conectar com suas aspirações e propósitos. Gente, essa mensagem não é do nada, porque o meu principal treinamento do digital se chama monetizar o propósito. E o top. propósito foi ativado em mim através do Pablo Marçal e da Elis Freitas, Da que Elis, é a Elisângela. escritora dele. Aham. Sim, sim, Interessante demais. Gente, isso. muito não legal. É por acaso. Muito legal. E, gente, ó. Já estamos chegando ao fim, infelizmente, mas a Rose vai voltar aqui outras vezes. A gente não vai deixar ela escapar. Depois que ela fizer o próximo treinamento dela, ela vai voltar aqui, contar as novidades. E vai também, gente, convidar vocês para esse treinamento. Rose, queria te agradecer profundamente, sabe? É muito especial ter você aqui. E pode contar com a gente para o que você precisar, para divulgar suas coisas, principalmente para levar mais pessoas para os seus treinamentos, porque nós precisamos de gente que transforme a cabecinha das pessoas que se renderam a ser manipuladas. Sim, Elas sim. precisam A gente sair precisa libertar disso. o nosso povo, gente. Isso. E assim, ó, nós estamos no melhor momento. A comunicação é a ferramenta mais importante que existe. Eu quero, inclusive, agradecer imensamente a Georgia Mesari, que é de Brasília, que foi através dela que a gente teve a oportunidade de sim. se conhecer, né? E isso é muito importante. O meu Instagram é o @RosiMeloLocutora, é Rosi com Y, Melo com 2 L's. aparecendo aí No meu Instagram, no rodapé. todos os dias, eu faço lives, eu falo de empreendedorismo, de propósito, de conexões, e isso é muito importante. Eu faço isso gratuitamente, todos os dias, às 5 horas da manhã, eu dou aula gratuita no meu canal do YouTube, que é o canal Vox. Então, eu estou muito conectada com essa questão de você monetizar o seu propósito, se libertar da CLT e poder viver daquilo que de fato faz diferença na sua vida, para que você não seja obrigado a fazer o que você odeia para ganhar algo que você nem merece. E você está aceitando isso. Então, mude sua vida porque é possível. E o digital é uma grande oportunidade de a gente abrir isso e libertar o nosso povo. É isso, simplesmente assim. Quero agradecer isso muito a aí. oportunidade de estar aqui, viu? Eu que agradeço você, Roy. Ó, e eu trouxe uma coisa muito gostosa aqui para você. É E eu quero mesmo? entregar, porque eu moro num dos lugares mais privilegiados do Brasil. E eu trouxe para você um panetone. O ano já virou, gente, mas Já, esse mas, panetone... gente, ele é panetone da o ano melhor, inteiro. da Olha melhor só panificadora isso. do nosso país. Não estou fazendo propaganda da panificadora, não. Trufado. É porque eu moro do lado da padaria Gente, mais que famosa delícia, de São Rô. Paulo. Muito obrigada, E eu sei que é uma querida. delícia, porque tudo que eles fazem lá é ótimo. Eu quis trazer Maravilhoso, para maravilhoso. adoçar a sua vida. Eu já vou avisando lá em casa que eu vou comer sozinha, gente. Que isso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu peço a Deus que Ele continue te abençoando muito mais, E tá tem bom? abençoado muito. Que Ele abra os caminhos para que você sempre seja mais vista, mais ouvida, tá bom? E que você realize o seu sonho do seu coração. É isso que eu desejo, que você seja muito feliz com cada graminha que Ele for colocando no seu caminho para você não machucar o pezinho, tá bom? Bom, obrigada. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, produção. Um beijo a todos e feliz ano novo! Uau, e façam 2024 acontecer, hein? Parem de falar, façam. Isso aí. Valeu, gente. Beijo.